Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre encapsulamento, gets e sets. Na última aula nós começamos a implementação de algumas classes, né? Nós falamos o que são classes, que é a definição de alguma coisa representando alguma coisa do mundo real. E a classe, ela tem atributos, que são as características dessa coisa, dessa classe de objetos desse mundo real. E tem também métodos, que são ações que nós podemos implementar sobre essas coisas, né, essa classe de coisas. E aí nós começamos um pequeno projeto de banco, um projeto, um sisteminha bancário simples, e nós definimos uma primeira classe, que seria a classe conta, né? Todo banco tem uma conta bancária lá, né? Então, uma conta do nosso banco, para nós, aqui é uma coisa que tem número, saldo, dono, limite, né? O dono aqui é o titular da conta, né? E nós implementamos esses métodos que fazem sentido para uma conta. Saca, deposita, transfere, imprime o nome do dono e retorna o saldo, tá? Bom, quando nós fomos implementar, né, nós temos aqui criação do tipo básico em C++, de tipo classe, né? Você tem class, o nome da classe, né? Os atributos e métodos aqui, ponto e vírgula no final, né? Aqui um exemplo, nossa classe conta, e aqui tem só os atributos definidos, né? Veja que aqui eu não coloquei aquele modificador de acesso, e aqui está ele. Aqui nós colocamos os atributos, né? Os métodos, e veja que aqui, né, no caso aqui do C++, nós tivemos que colocar esse modificador de acesso, tornando tudo que está depois desses dois pontos do public, público, né? Caso contrário, se a gente não tivesse feito isso, o que ia acontecer? A gente não ia conseguir manipular nenhum atributo e nenhum método que a gente tinha implementado. Porque, por padrão, no C++, quando você define uma classe, uma class no C++, todos os seus membros, por padrão, já são privados, ou seja, você só tem acesso no interior dessa classe, nesta classe, e não de fora dela. Então, se a gente fosse lá na função main, a gente não conseguiria ter nenhum acesso a nenhuma característica e nenhum método dessa classe. Então, ficaria uma coisa muito difícil, né? Bom, então a gente veio aqui e colocou o modificador de acesso público, tá? Que é a continuação da nossa classe, continuação dos métodos, atenção para o ponto e vírgula aqui no final, tá? Bom, então agora a gente tinha uma classe, né, em C++, isso aqui a gente está só revisando, mas isso aí significa que a gente tinha uma definição da classe, a gente não tinha nenhuma conta criada, né? A gente só tinha definição do que era uma conta para nós. Aí a gente foi lá, né, fez o método main, e criamos aqui, declaramos esse minha conta aqui como sendo uma coisa do tipo conta, ou seja, minha conta é um objeto de conta, uma representação, é uma conta realmente no mundo real, minha conta, né? E a gente fez alguns testes lá. Colocamos aqui um número, um saldo, imprimimos, né? Aqui acessamos diretamente, olha, porque a gente colocou público lá, acessamos diretamente o número, o saldo, conseguimos chamar o método imprime da conta, né, que a gente já tinha implementado lá. Enfim, nós fizemos alguns testes com essa instância, com esse objeto do tipo conta, tá? Bom, então nós adicionamos esse modificador público e se a gente não conseguiria acessar nada dessa classe se a gente não tivesse adicionado esse public, tá? Aqui, então, se está tudo público, no diagrama UML, nós vamos indicar que está tudo público, né, que um membro é público, através desse sinalzinho de mais aqui, antes da declaração desse membro. Então, aqui, ó, número é um atributo, né, que está aqui no compartimento dos atributos, da definição aqui do diagrama de classe da UML, e ele é público. Saldo também é público. Dono também é público. Limite também é público. E aqui todos os métodos também são públicos, tá? Bom, mas vamos pensar. Um usuário dessa classe, suponha uma classe externa, por exemplo, ou a função main nossa lá.
ela precisa mesmo ter acesso direto a detalhes da implementação? Nesse caso específico, por exemplo, nós vamos deixar que qualquer um venha aqui e modifique o saldo dessa conta, né? Isso a gente não está levando em consideração, né? Se a gente fizer uma coisa dessa, que a conta ela se resolve ali por si, né? Olha só, nós implementamos todos os métodos em questão aqui do saldo, né? Você consegue depositar, então você está incrementando o saldo. Você consegue sacar, então você está decrementando o saldo. Você consegue transferir, você consegue imprimir os dados dessa conta, né, para testar ali no caso, consegue imprimir o saldo, você consegue transferir, né, também. Então, a gente consegue fazer muitas coisas através dos métodos. Será que nesse caso específico faz sentido a gente deixar que qualquer um acesse diretamente o saldo da nossa conta? Então, o melhor a fazer aqui nesse caso é deixar com que somente os métodos da própria classe conheçam detalhes e tenham acesso direto aos dados, ou seja, aos atributos e a alguns métodos internos também. Então, esse é o princípio do encapsulamento que a gente vai começar a ver aqui, tá? Então, o que é encapsulamento? É uma técnica utilizada para esconder uma ideia, ou seja, não expor detalhes internos para o usuário, tornando-os partes do sistema mais independentes possível. Aí a gente tem um pequeno exemplo aqui de um controle remoto. Vamos pensar que você tem uma TV e o controle remoto dessa TV. O controle remoto estraga. Quando um controle remoto estraga, apenas é trocado ou consertado o controle e não a televisão inteira, concorda? Então, nesse exemplo do controle remoto, acontece a forma clássica de encapsulamento. Por quê? Porque quando o usuário muda de canal, não se sabe que programação acontece entre a televisão e o controle para efetuar tal ação. Você só vai clicar ali, né, apertar aquele botão do controle remoto. Você não quer saber o que é internamente ali a programação que existe entre o controle e a televisão para aquele canal mudar. Então você está acessando o que do seu controle remoto? Você está acessando uma ação implementada sobre aquele botão, concorda? Então, o que você vê, na verdade? Você vê o botão. Você clica no botão do controle remoto. Você não sabe como está implementado ali dentro. Se aquele controle estragar, você vai modificar o quê? A televisão inteira? O controle inteiro? Ou você vai modificar aquele pedacinho que estragou? Mas não a televisão inteira. E você tem acesso, você sabe, você só conhece o controle remoto, os botões do controle remoto. Você não sabe como está implementado ali dentro. Tá? Então, esse é o princípio do encapsulamento. É você esconder detalhes de implementação, esconder os dados da sua classe. Vamos ver um exemplo mais técnico. Podemos descrever o que acontece em um sistema de vendas. Por exemplo, temos um sistema de vendas, onde temos cadastro de funcionários, usuários, gerentes, clientes, produtos, entre outras coisas. Então, você tem várias classes de coisas, concorda? Funcionário, usuário, gerente, cliente, produto. Se por acaso acontecer um problema na parte do usuário, é somente na classe do usuário que você vai mexer, que você vai realizar a manutenção. Não vai afetar em mais nenhuma outra parte do seu sistema. Você não vai fazer mais nada em nenhuma outra parte do seu sistema. Então, o encapsulamento vem de cápsula. Você vai criar uma cápsula na sua classe e a sua classe, ela se resolve ali por ela. Você vai criar os métodos, né? Proteger os dados da sua classe e a sua classe vai se resolver ali por ela mesma, né? Voltando ao nosso exemplo aqui, olha. Nós temos aqui uma conta, né? E aqui, a nossa conta, né? Eu tornei
alguns membros privados. Então, eu tornei os atributos saldo e dono privados. Então, lembra aquele modificador de acesso que estava tudo público, todo mundo público lá embaixo, né? Então, tudo que estava debaixo desse 2 pontos aqui do público estava tudo público. Agora, eu adicionei uma outra visibilidade, uma categoria diferente de visibilidade, né? Falei que o saldo e o dono são privados. O que isso significa? Significa que, de fora dessa classe, ninguém consegue acessar diretamente o saldo e o nome do dono da conta, né? O saldo aqui, acho que, na minha opinião, é o mais importante, né? No caso aqui dessa conta. Porque você já tem métodos públicos que já fazem todo o trabalho, já tem toda a lógica, toda a inteligência necessária para trabalhar com o saldo da conta. Incrementar, decrementar com toda a lógica que nós já pensamos ali nos módulos, né? Nos métodos. E aí nós protegemos saldo, ou seja, de fora dessa classe, ninguém consegue acessar diretamente, modificar o saldo lá. Estava lá, 1.000 passar para um saldo negativo, por exemplo, diretamente. Ninguém consegue mais fazer isso, tá? Bom, se você já tem métodos públicos, membros privados, você tem que ter, então, métodos públicos que te dê o acesso necessário de fora da sua classe. Então, veja, aqui nós temos saldo e dono, que são atributos, dados, né, características de conta, que agora nós tornamos privados. Então, veja, aqui embaixo, olha, eu tenho alguns métodos especiais, que nós vamos começar a ver, que são os gets e sets, que vão nos dar o acesso necessário a esses atributos que nós tornamos privados, que nós encapsulamos, né? Então, veja aqui que eu tenho o get saldo. A gente já tinha um método que a gente tinha implementado, que era o retorna saldo, né? Que era importante consultar o saldo de uma conta. E agora eu criei esse get saldo aqui, ó. Esses nomes, get e set, né? Eles são padronização, principalmente aqui em C++, Java, né? Que nós vamos ver aí. Bom, então o que o get saldo faz? Se você tem esse acesso privado agora em saldo, ou seja, de fora da classe, você não consegue mais pegar o nome do seu objeto, ponto, saldo, e retornar esse resultado, você não consegue mais. Então, eu tenho uma função, ou seja, eu tenho um método que me retorna quem que é esse saldo. Esse método, ele está dentro da minha classe. Então, este método getSaldo, ele tem acesso direto ao atributo privado saldo, tá? A mesma coisa o getDono. Se a gente tornou privado o nome do dono, então agora eu preciso, talvez, imprimir o nome do dono da conta. Então, eu vou ter um método chamado getDono que vai me retornar essa string, né, no caso aqui, que é o nome do dono da conta. Veja que os gets, eles sempre têm como retorno o próprio tipo de dado daquele atributo. Então, se eu tenho saldo é um float, o meu get saldo vai ser float. O meu get dono vai ser string, porque o dono é string, tá? Se eu tivesse aqui um get número, né, ele teria que retornar um int, porque número é int, e assim por diante. Já o set ele recebe como parâmetro aquele valor que você quer atribuir àquele membro que você tornou público, privado, por exemplo. Então, aqui a gente já não consegue mais, como a gente tornou dono privado, a gente não consegue mais acessar diretamente, nem modificar diretamente, de fora dessa classe conta, o nome do dono da conta daquele objeto X lá, por exemplo. E aí a gente tem que chamar o método setDono, né? E passar esse valor aqui. Nós vamos ver no código daqui a pouco, tá? Vamos pensar. Então, o set, ele sempre vai retornar um void e ele vai sempre receber como parâmetro
uma variável, né, um argumento aqui no argumento do método, que é do mesmo tipo daquele atributo que ele vai setar o valor, né, que ele vai colocar o valor ali, tá? Então, os métodos gets e sets, eles permitem acesso público aos membros de dados, né, que nós tornamos privado. Bom, então, encapsulamento. Num processo de encapsulamento, os atributos das classes são do tipo private, mas isso não é uma regra. Nós vamos ver. Para acessar esses modificadores, né, esses tipos modificadores, é necessário criar métodos setters e getters. Set para você colocar um valor e get para você recuperar esse valor. Tá? Então, os setters servem para alterar a informação de uma propriedade de um objeto e os getters para retornar o valor dessa propriedade. Então, o private, que é um novo modificador que nós estamos vendo aqui, né? É um modificador de acesso, também chamado de modificador de visibilidade. E nós, marcando um atributo ou método como privado, nós vamos fechar o acesso a esse membro em relação a todas as outras classes. Tá? Então, aqui nesse caso, aqui nesse outro exemplo, ó, tem aqui de novo a minha classe conta, e aí eu coloquei saldo e limite dentro do escopo private da minha classe, ou seja, saldo e limite só são acessíveis diretamente agora dentro de conta. De fora dela, não são mais acessíveis diretamente. Eu preciso de gets, sets ou dos métodos adequados para a gente manipular esses valores, tá? Bom, na orientação a objeto, é prática quase que obrigatória proteger os nossos atributos com private. Mas essa palavra, né, o private, ele também pode ser usado para notificar o acesso a algum método. Você pode sim ter métodos que são privados, né? Normalmente, quando existe um método apenas auxiliar na própria classe, que a gente não quer que outras pessoas, outras classes, né, usem esse método. Ou seja, nós vamos seguir uma boa prática de orientação a objeto, que é expor-se ao mínimo. Uma classe expõe-se o mínimo possível, tá? E o público é um modificador de acesso que permite a todos acessarem um determinado atributo ou método. Então, tudo que nós tornamos público, ele tem acesso não somente a nessa classe, dentro dessa classe conta, a gente consegue ver esse método aqui no caso, como também a gente tem acesso de fora dessa classe, lá na nossa função main, ou acessível por outra classe, né, e etc, etc. Tá? Então, público é um modificador de acesso que permite acesso direto, não somente dentro da classe, mas também de fora dela. Bom, nós já falamos aqui algumas vezes, é muito comum e faz todo sentido que nossos atributos sejam privados e quase todos os nossos métodos sejam públicos. Mas isso não é uma regra. Vou disponibilizar para vocês aí um artigo, ele foi escrito para Java, para desenvolvedores Java, mas é um artigo bem interessante de como não programar orientado a objeto. Geralmente, principalmente o pessoal que começa a fazer a parte de orientação a objeto, já cria uma classe, coloca todos os atributos privados, todos os métodos públicos, cria get, set para todo mundo e tá tudo beleza. Agora vamos pensar aqui no nosso exemplo da nossa conta. Nós falamos aqui que não fazia muito sentido, deixa eu voltar aqui, ó, que não fazia muito sentido, né, nós darmos acesso direto ao saldo da nossa conta, ou seja, o saldo não faz sentido aqui nesse caso ser público. Por quê? Porque nós já temos todas as funções que lidam com esse saldo. Nós já temos um get saldo, que retorna o saldo. Nós temos saca, deposita, imprime, transfere. Nós já fazemos tudo, todas as lógicas, toda a inteligência necessária
para manipular o saldo de uma conta. Então, pergunto, faz sentido se a gente sabe que nós não queremos que alguma classe de fora, alguma pessoa de fora acesse o saldo da nossa conta? É bem essa a ideia mesmo. Você quer que todo mundo, qualquer pessoa tenha acesso ao seu saldo? Não. Mas então, se você não quer isso, faz sentido você criar esse saldo como privado e criar um set saldo? Não faz sentido nenhum, porque o set saldo vai te permitir modificar, sem lógica alguma, o seu saldo publicamente, tá? Então, não faz sentido. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é o seguinte, que não é uma regra nós tornarmos numa classe todos os atributos privados e todos os métodos públicos. E, mais ainda, não é uma regra você criar get set, principalmente set, para todo mundo que você tornou privado. Se você tem todos os seus atributos privados e gets e sets para todos os atributos, você está protegendo alguma coisa? Não. Você está tornando tudo público, só que de uma maneira indireta, tá? Bom, então, eu vou passar esse artigo para vocês, é bem interessante. E aí o que a gente tem que ter em mente é que toda a conversa de um objeto com o outro é feita por troca de mensagens, ou seja, chamadas de métodos daquele objeto, né, de classes. Ou seja, acessando os métodos. Isso é o encapsulamento. Você proteger o máximo possível seus atributos, não é uma regra, mas é uma ideia geral, assim, e dar acesso através dos métodos, ou seja, os seus métodos, ou a maioria deles, são públicos. Então, o dia que nós precisarmos mudar como é realizado um saque da nossa classe conta, por exemplo, nós vamos alterar apenas o método saca. Eu não vou alterar mais nada no sistema todo, né? Imagina que aí nós vamos voltar a cobrar CPMF das contas correntes, por exemplo. Então, onde que você vai modificar aquele desconto a mais de um saque que você fez lá na sua conta? Você vai modificar só naquele método saca e mais em lugar nenhum do código. Você não vai precisar implementar mais nenhuma outra alteração e vai só recompilar essa parte do código e tá ótimo. E vai resolver seu problema, tá? Então, isso é encapsulamento. Então, encapsulamento é a ideia de esconder todos os membros de uma classe, além de esconder como funcionam as rotinas. No caso, os métodos, que é aquele caso lá do controle remoto, né? Nós temos aqui um controle, deu problema no controle, a gente só vê os botões do controle, né? Ou seja, o que é visível para nós, o que é público para nós. Aí deu um problema no controle. Ou você trocou de canal, clicou naquele botão ali do controle, que era para mudar de canal. Você não tem a menor noção de como que é feita aquela implementação daquele botão de troca de canal do seu controle remoto. Certo? Então, isso é esconder os detalhes da implementação dos nossos métodos também. Isso aí faz parte do encapsulamento, tá? Encapsular é fundamental para que o seu sistema seja suscetível a mudanças. Não precisaremos mudar uma regra de negócio em vários lugares, mas sim somente naquele ponto. Por exemplo, cobrança de CPMF, você vai mudar só lá no método saca e em mais nenhum outro lugar. E está tudo pronto, certo? Então, a gente tem uma figurinha, isso aqui não é o ML, tá? A gente tem uma figurinha que é mais ou menos assim, ó. Suponha que aqui a gente tem os acessos à nossa classe, tá? E você consegue ver alguma coisa da sua classe, daquele objeto seu, daquela minha conta. Você só consegue enxergar os métodos da sua classe. Na verdade, você só consegue enxergar a assinatura dos seus métodos. O que é aquele método, como é que ele chama, o que ele retorna, o que ele recebe como entrada. Como que ele vai funcionar internamente? Não sei.
está encapsulado, está escondido. Como que são os atributos, como se chamam os atributos da sua classe, também não precisa saber. Só precisa saber quem são os métodos públicos, geralmente gets e sets, que vão te dar um acesso indireto a esses atributos que estão escondidos aqui. Então, é como se a nossa classe agora ficasse dividida em dois compartimentos. Um compartimento escondido, protegido, private, onde estão basicamente aí, né, os atributos e o corpo dos métodos, que você não vai ter acesso de fora. Então, a gente, nessa parte, nós não conseguimos ver e nem devemos tentar mexer por aqui, né? Não vamos conseguir. Então, a implementação é parte dessa proteção que nós colocamos aqui, né? Não preciso me preocupar muito, já que posso mudar a qualquer hora. Então, a implementação está escondidinha lá dentro do método, tá? Como que funciona. E aqui, a interface, ou seja, onde a gente consegue enxergar o que essa classe faz. Uma conta eu consigo sacar, depositar, transferir, recuperar o saldo, recuperar o dono da conta. É isso que a gente consegue acessar, enxergar o que essa classe faz. A assinatura do que essa classe faz. Não consigo enxergar detalhe do que essa classe faz. Eu sei que eu consigo sacar, mas se aquele saque está me descontando aquele CPMF, eu não sei. Tá? Não sei porque eu não tenho acesso ao corpo dele. Muito bem. Esse conjunto de métodos públicos de uma classe é também chamado de interface de classe. Porque essa é a única maneira qual a gente se comunica com os objetos dessa classe. Uma boa prática de orientação a objeto é programar voltado para a interface e não para a implementação. Você tem que se preocupar como que vão ser as assinaturas dos seus métodos de classe. O que aquele método tem que fazer, como que ele vai se chamar, o que ele tem que receber como entrada, o que ele vai retornar. Tá? E aí, a implementação em si, o conteúdo dos métodos não tem tanta importância para o usuário daquela classe, né? Que vai só se preocupar, só precisa saber o que cada método pretende, né, fazer, que é o caso de saber o retorno, nome do método e as entradas que ele precisa, tá? Pensa lá no CPMF, o saque. Vai fazer ou não desconto? Você não precisa saber, você só precisa saber como que você vai chamar aquele método para sacar. Bom, então agora nós vamos para a parte prática, nós vamos implementar uma ideia central de encapsulamento na nossa classe conta e vamos fazer alguns testes.